Muito bom dia. Boa tarde, boa noite. A hora que você assistir essa live, esse conteúdo, não esquece de dar um like. Ô, abençoada, tem vídeo batendo 40 e tantas visualizações. Não tem um abençoado like. Que custa? O YouTube entende quanto mais likes, né? Aquele joinha lá, você coloca, melhor é para esse conteúdo chegar em mais lugares e ser distribuído. E aí, quando alguém procura lá prosperidade, aparece os raios dos vídeos lá, enfim, né? Então, você vai assistir a gravação? Deixa seu like, comenta, ajuda, me dá aí um sinal de fumaça para saber como é que tá indo aí para você. A gente chegou no dia 30. Dia 30. Minha gente, olha como passa o tempo, né? Pensa, passa muito rápido. Tô aqui, né, aqui com o Paranauê. Vamos fazer um review aqui do que aconteceu ontem. O que a gente está fazendo aqui? Estudando o livro Uma Vida com Propósito. Deixa eu colocar o título de hoje. Não. Como que é? Formados para servir a Deus. Publicar. Fixar. Deixa eu disparar os aviõezinhos aqui. Ver se a galera vai chegar. Bora lá. Muito bom. Então, o que a gente está vendo nesse livro Uma Vida com Propósito? Ele fala que nós, quanto seres humanos, né? Nós... Tirar esse óculos, porque fica aparecendo ali, fica fazendo... Me distrai o que aparece no meu óculos, pra vocês terem noção. Bom, ele propõe aqui esse livro fala que todo ser humano tem 5 propósitos nessa vida, né? E a gente já viu o primeiro, que é agradar a Deus. O segundo, pertencer à família de Deus. O terceiro, buscar a santificação das nossas ações, do nosso caráter, da retidão do nosso coração. E agora, no quarto propósito, ele fala do servir a Deus. Então, a gente está nesse movimento. Aí ontem começou o movimento do servir a Deus. E aí eu trouxe lá sobre aceitar a sua missão. E eu trouxe a analogia da árvore, né? Até tinha mostrado para vocês a árvorezinha aqui, ó. Então a raiz são os seus aprendizados herdados, né? Tudo aquilo que você já tem como habilidade nata em você, tem na sua memória celular, tá aqui dentro da sua raiz, vem da sua linha ancestral e tudo mais. O tronco é o seu porquê, aquela motivação mais da sua alma, assim. É aquilo que te move, aquilo que faz você acordar todo dia. Tá aqui, ó, tá no tronco. A copa é a sua visão de futuro, aquilo que você quer ver no mundo, de diferente no mundo. É aquilo que você quer contribuir. O fruto é o resultado do seu trabalho e a sua contribuição. E a seiva que corre aqui, né, nas veias desta árvore, são os seus valores e princípios. A gente viu tudo isso ontem. E tudo isso, uma árvore, ela não é assim, né? Ela tem aqui embaixo a terra que permeia ela, que dá esse abastecer, né, da sua raiz e tudo mais, onde ela finca no solo a sua raiz. A terra a gente viu, eu trouxe ontem como 3 movimentos. O que a gente está fazendo aqui nessa terra quando a gente cruza com outras árvores por aí, né? Eu na pessoa da Luana, quando cruzo na pessoa do Marcel, quando cruzo com a pessoa da Andréia, o que eu faço?
Aqui a gente tem que olhar para o movimento, para 3 movimentos: curar, aprender e desfrutar. A gente está aqui nessa terra para essas 3 coisas. Então, aceitar a sua missão quanto um ser humano envolve esses movimentos, tá? Então, pensa que riqueza, né? A gente só olha para a natureza e vê quanto de abundância que existe. Então, esse foi o movimento que a gente viu ontem, tá? E aí, hoje, ele traz um movimento do Formados para Servir a Deus, né? O dia 30 trata disso. E eu gosto de uma coisa que ele traz no livro, que é um acrônimo da palavra forma. Para quem não sabe o que é um acrônimo, eu vou escrever aqui para você ver. Ele fez assim, ó. É quando a gente faz uma palavra assim, e aí cada letra significa uma coisa. Então o F, ele fala que é a formação espiritual. O O, ele fala que são as opções do coração. O R, os recursos pessoais. O M, o modo de ser, e o A, áreas da sua experiência. Então, ele traz o acrônimo forma, e hoje a gente vai ver o F e o O, que ele propõe aqui no capítulo, tá? Mas nós vamos trabalhar 3 pontos nesta live, não só 2, não só o F e o O, tá bom? E o que isso tudo tem a ver com seu empreender? Porque, abençoada, quanto mais você tá linkada, vinculada com aquilo que você mais ama fazer e faz com amor, a sua contribuição vai ser muito mais genuína, inspiradora, motivadora para outras pessoas entrar no movimento. Eu não sei se vocês sabem, nem sei se eu já contei isso aqui para vocês. Eu tenho um sonho no meu coração que é de despertar uma geração de Evas da nova era. Geração de Evas da nova era. Nós, mulheres, somos muito estigmatizadas por conta do que Eva fez lá no Éden, né? Eva foi acusada, e até hoje a gente traz isso na marca da nossa alma, de ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal e ofertado para Adão, e aí depois, né, quando Deus chega lá no Éden e fala, o que aconteceu? Vocês comeram do fruto, né? Aí Adão fala, foi a mulher que tu me deste, ela veio com defeito, essa porra aí. Então a mulher, ela tem esse estigma de ser, de ter no lombo dela, sabe, aqui nas nossas costas, o peso de uma condenação, da expulsão do paraíso. E aí isso tudo é uma grande mentira. Tudo isso é uma grande mentira. E nós fomos condicionados a acreditar nisso, sabe? E aí o meu movimento, uma das coisas assim que está no meu tronco, que me move, é fazer um levante. De Evas da nova era. Mulheres que têm um propósito, um porquê muito forte de sair e romper esse padrão de condenação. Parece que a gente só tem que gemer por dores de parto. E não é bem assim a parada, né? Porque tem um versículo que diz que você é única, amada, que você é digna de viver a abundância que você tem direito desde a criação, amada. Desde a criação. Então, um dos meus propósitos, assim, que está mais latente na minha alma é fazer esse movimento de levante. Bora levantar, fazer nascer, ressuscitar de dentro de nós a Eva da nova era, sabe? É esse o movimento que eu desejo do fundo do meu coração. E por que eu falo Eva da nova era, né? E eu ainda nem entrei nos pontos, né? Ó eu aqui. Porque eu fui uma mulher que me sentia condenada e aprisionada numa relação abusiva durante 10 anos. E eu não estou aqui direcionando minha fala só para quem viveu relação abusiva, não. Mas as relações abusivas, elas são muito mais... tem muitas nuances do abuso, sabe? Das relações abusivas. Não é só a violência física. A violência física, minha gente, ela é só fruto. Tem muito mais para baixo, entende? Não é só porque uma pessoa não apanhou. Uma vez, uma pessoa me mandou uma pergunta assim lá no meu direct, né? Eu vivo todas essas situações que você mencionou no post. Ainda assim a relação é abusiva? Ele não me bate. Sim, eu estava descrevendo evidências de uma relação abusiva e ela me fez essa pergunta.
E aí, muitas vezes, no nosso empreender, a gente não consegue ir para a postura de ação, fazer o dinheiro que a gente quer, deseja para realizar os nossos sonhos, porque a gente nem se sente digna de fazer isso. Entende? Então, esse movimento da gente romper essa corrente, essa amarra da condenação, é um movimento que vem de encontro com o empreender. O EVA, o acrônimo EVA, deixa eu mostrar aqui para vocês o acrônimo EVA. O que é EVA? EVA é aquela mulher que empreende, que vive a sua vocação em todos os papéis que ela desempenha e ela age, ela entra em ação com amor, bondade e justiça, começando primeiro com ela. Mas é uma mulher que regaça as mangas e vai. Não é a guerreira, tá? A guerreira é uma dor da mulher e eu já vivi essa dor. É outro movimento, tá? Então, bora lá falar. E que tudo isso tem a ver com a live? Tudo a ver, tudo a ver. Fica aqui que você vai saber o que tá rolando. Bora lá. Ponto número 1. Exigir do outro e de si o que vai contra a sua natureza é uma crueldade, é uma violência. Exigir do outro e de si aquilo que vai contra a sua natureza é uma crueldade, é uma violência. E aqui eu vou dar um exemplo muito claro, assim, por exemplo, você tem lá peixes, aí você exige que ele voe. Aquelas nadadeiras abençoadas não foi projetada para isso. Você tem gatos e você quer que eles nadem. Você tem pássaros e quer que eles corram. Não exija do outro nem de si aquilo que vai contra a sua natureza. Isso é crueldade, é violência. Quando a gente exige do outro aquilo que ele não está habilitado, capacitado, formado para fazer, é um tipo de violência, violência psicológica, violência moral. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, disso. Existem 5 traços de personalidade na gente, né? E todos nós temos e todos nós passamos, desde a gestação até os 5, 6 aninhos de idade ali. Vamos falar do primeiro setênio, tá? Primeiros 7 anos da sua vida. Acontece um processo de traumas e retraumas, né? De retraumatização dos ambientes por onde você passou. Quem foi os condutores desse ambiente? Os 4 P's da castração. Então, a gente passa por esses condutores, a gente passa por esses ambientes, que passou por esses 4 P's. O que aconteceu lá? Aconteceu a formação dos nossos traços de personalidade, os traços de caráter. Então, a pessoa que é mais magrinha, que tem a cabeça maior, desproporcional com o corpo, que tem quinas evidenciadas, né, ossos e quinas bem evidentes, elas são pessoas mais criativas, mais racionais. São pessoas mais lógicas. Não dá para exigir dessa pessoa que ela seja do contato físico, do chameguinho. A gente vai estar sendo violento com uma pessoa. E se a gente exige, como a gente faz muito, né? A gente faz muito. Vai lá dar beijo na vovó. Moleque quer distância, a menina quer distância e você tá lá obrigando. É contra a natureza, é violento. Tem aqueles que são tipo Jô, né? Tipo Jô Soares, que é a Sandra chegando. Bem-vinda, Sandra. Tem um outro traço de personalidade que é tipo Jô. Eu tenho bastante desse traço, tenho 30% dele, que é mais redondinho, tem formas mais arredondadas, o corpo é mais... Por mais que eu faça musculação, meu corpo nunca vai ser delineado, marombado, porque eu tenho muito desse traço da fofura, da personalidade que é mais comunicadora, são pessoas mais arredondadas. Quem são esses traços de personalidade? Eles são comunicadores, eles choram mais, são crianças que choram mais, são crianças que falam pelos cotovelos, são crianças que têm muita necessidade de contato físico, são pessoas emocionais. E nós passamos por essa fase. Eu tenho 30% desse traço de caráter. Do outro criativo, eu tenho 14%, 17%, não me lembro mais. Eu não sei de cor os meus traços. Mas eu tenho 30% do traço de caráter oral.
a boca é maior. Então são pessoas, se você tem mais arredondamento no teu corpo, você é uma pessoa mais emocional. Você é uma pessoa que vai ter mais sensações, percepções. Quando você chega no ambiente, você olha para aquele ambiente, você sente se o ambiente está pesado ou não. Você sente se as pessoas estão bem ou não, você sente. São pessoas muito sensitivas. Não dá para a gente exigir de uma pessoa dessa que ela seja racional. Isso é violar a natureza dela. Entende? O outro traço de caráter, que é o negociador, é aquele traço de caráter que tem aspectos mais triangulares, como o super-homem, por exemplo. O rosto é mais afinado. Eu tenho um pouco desse traço, ó, meu rosto vem afinando um pouquinho. A pessoa tem o ombro maior, mais largo do que o quadril, também afunila. São pessoas que elas são mais racionais, elas são ágeis. Bem-vinda, Mi. Elas são mais ágeis, elas são racionais, elas são lógicas, elas são perspicazes. Não dá para a gente exigir dessa pessoa que ela vá contra a natureza dela. Uma vida com propósito para cada traço de caráter é diferente. Então, nesse livro, ele não traz, né? A gente está aqui estudando o livro Uma Vida com Propósito. Nesse livro, ele não traz as evidências de traços de personalidade. O que ele traz no livro que eu conectei com esse ponto dos traços de personalidade? Ele diz assim, ó, Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidades, experiências de vida se não fosse para usá-lo. Se não fosse para você usar. Então, aquela pessoa, assim como eu, fiquei calada, engolindo choro anos da minha vida, não me expondo, eu estava indo contra a minha natureza, que é o primeiro ponto que a gente está vendo aqui. Exigir do outro e de si que eles vão ou que você vá contra a sua natureza é uma violência, é crueldade. E você não consegue fazer, estimular e promover para o outro um ambiente facilitador para ele colocar a vida dele a serviço. Então, quando eu encontrei um ambiente que eu poderia ser quem eu sou, inclusive, tá, minha gente? Isso é muito louco, mas é real. Em 2017 eu trabalhava numa escola, numa caixinha, assim, numa sala com um computador. Eu tava ficando doente. Eu precisava de pessoas. Aí, quando eu fui para uma outra área dentro dessa escola, que eu fui liderar pessoas, que eu fui me comunicar, que eu fui colocar minhas ideias fora da caixa, que o ambiente facilitador para ir a favor da minha natureza, o que aconteceu? Eu eliminei quase 30 quilos. Porque eu comecei a falar, não engoli mais o choro. Eu consegui colocar a minha vida e os meus recursos a serviço. Bem-vinda, Fabi. Então, esse livro, Uma Vida com Propósito, ele traz muitas nuances de como a gente pode servir a Deus a partir da nossa vida, tocando a vida do outro. E a gente já sabe aqui, quem está me acompanhando desde o comecinho, que não é sobre o Deus conceitual que cabe numa caixinha espiritual. Eu estou falando do Deus da centelha divina. Deus é espírito. Jesus já dizia isso lá para a samaritana. Quando ela perguntava, onde eu encontro esse Deus? Ele é espírito, ele está dentro. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a sua vida sobre todas as coisas. Depois o próximo como a ti mesmo. Então, servir uma vida com propósito vem de encontro com esse primeiro ponto, respeitando quem você genuinamente é. Se você não sabe o que são traços de caráter, se você não sabe qual o seu percentual e deseja descobrir, eu sou analista corporal e posso fazer a sua análise, tá? Mas me chama lá no direct, que hoje meu foco nem é tanto esse, tá bom? Mas é que eu acho que é fundamental para quem está perdido na vida, não sabe como usar os seus recursos mais naturais, mais fácil, sabe? É mais fácil para mim falar do que ficar guardada lá na caixinha, dentro de um escritório. Não faz sentido para mim. Por isso que eu fui buscar a formação de treinamento, para estar no meio de pessoas.
Segundo ponto aqui da nossa live. Ele traz, então, o acrônimo FORMA, e aí ele traz o F, que é uma formação espiritual. E ele traz aqui dentro desse ponto os dons e talentos naturais, aqueles que você já tem, as suas habilidades herdadas do seu sistema de origem. Tem um estudo da epigenética que traz que nós trazemos na nossa memória celular a memória de 7 gerações. Eu não sei se você sabe o que seu pai, sua mãe fazia, o que seus avós, seus bisos faziam, mas é fundamental que você descubra para você descobrir quais são as suas habilidades mais natas, aquelas que estão mais adormecidas dentro de você. Isso faz parte do dom que você herdou da sua família de origem. Faz parte do que você tem aí, muitas vezes, escondido no seu baú do esquecimento, que você pode usar a serviço da sua vida. Entende? Aqui é uma coisa que, assim, quando eu olhei para esse ponto, eu acho que eu já comentei aqui para vocês, né? Que eu trabalhava numa escola intraempreendendo, né? Eu era uma intraempreendedora. Dentro dessa escola, liderei um time, enfim. Foi muito legal trabalhar lá e eu gostava do que eu fazia. Mas eu vi que eu podia mais. E aí eu estava num movimento de buscar essa formação para ser treinadora e palestrante, não sei o quê. E eu sentia uma ardência dentro de mim. Minhas pernas tremiam, eu não conseguia falar, eu gaguejava. Eu tô aqui com bullet points, né? Pontos que para eu tratar com você eu não tinha essa capacidade de improviso. E isso é natural do meu traço de personalidade. Eu falava, onde que tá isso? E aí, nesse exercício da ancestralidade, de olhar para trás, qual é, né, a minha natureza ancestral? O que eu tenho de habilidade herdada? Eu lembrei de um episódio que me bloqueou de me expor diante das pessoas, que foi quando a minha avó, mãe da minha mãe, ela era candidata a vereadora em São Paulo. E ela participava de muitos movimentos, sabe? De ir para as ruas. Ela foi no impeachment do Collor, pintou a cara. Minha mãe falava, cuida das crianças. Ela cuidava, só que ela arrastava junto. Então eu estava sempre nesses movimentos e via aquela mulher, aquela inconformidade latejar dentro dela. E eu admirava demais aquilo. E uma das vezes, que foi essa vez do Collor, né, que teve tiro de borracha, não aconteceu nada com a gente. Minha avó entrou lá em plena Avenida Paulista, eu morava em São Paulo, e ela entrou para dentro do metrô para proteger eu e meu irmão. E aí, quando a gente chegou em casa, meu pai falou, onde você estava com essas crianças, pelo amor de Deus, não sei o quê. E ele brigou com ela e falou para ela, você ainda vai levar um tiro no meio da tua cara. E eu ouvi aquilo, e aquilo foi para mim como, se eu me expor, se eu falar o que eu penso, eu vou levar um tiro no meio da minha cara? Eu não quero morrer. Então, inconscientemente, eu ocultei essa habilidade de falar com pessoas, de falar em público, de treinar pessoas, de estar de comunicar minhas inconformidades, porque eu fiz um acordo velado com o meu pai, que eu jamais falaria coisas fora da caixa, porque eu tinha medo de morrer. Tanto que esse desafio do livro, 40 dias fazendo live, é a minha peregrinação de colocar para fora coisas que eu penso. Então, esse segundo ponto dessa formação espiritual está para além da vida que está latejando dentro do teu peito agora. Tá para aquilo que você traz na sua memória celular, dentro das suas habilidades aprendidas, dentro das suas habilidades herdadas. Então pega aqui, isso é fundamental. E aí como que a gente olha para essa habilidade quando a gente sente que algo nos falta? A gente vai olhar para o ponto relacional. Tudo aquilo que você sente que falta em você, o outro tem. Abençoada, não foi por acaso que Deus criou Adão e depois uma versão melhorada do homem, né? Que fomos nós mulheres. Somos complementares, não somos não é pra gente ficar combatendo, se enfrentando. Não, somos complementares. A gente está nessa terra para aprender e a gente não tem como aprender se não for por meio da vida do outro. Se não for na troca. Uma pessoa que se isola, ela morre. O ser humano não foi criado para ficar isolado.
Então, no movimento de crescimento dos seus talentos naturais, das suas habilidades, aquilo que você, eu travei, não consigo avançar, pode observar, é uma área que você não tem domínio, que você precisa do outro. Então, aquilo que você sente que te falta, pode procurar ao seu redor. Tem no outro. Qual é a nossa grande dificuldade? Assumir a nossa vulnerabilidade. Assumir que a gente tem uma deficiência. Porque nós fomos criadas para serem mulheres autossuficientes. Eu ouvia isso da minha família. Mulher não pode depender de homem. E isso é um peso para nós. Né? Contei lá no comecinho da live. Já é um peso para nós o que aconteceu com Eva. Já é um peso. A gente já traz o cárcere da condenação imprintado na nossa alma. E não é verdade, né? Como eu falei lá no comecinho, é uma grande mentira. Bom, ponto 3. Ponto 3. Dentro do que o livro fala do acrônimo FORMA, o O quer dizer opções do coração. E dentro do opções do coração, eu trouxe aqui um trecho do livro que eu achei muito interessante para a gente ver, que ele diz assim, ele cita uma passagem bíblica que diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Tem alguém, eu não sei se acho que é aqui na Bíblia mesmo que diz que a boca transborda aquilo que o coração está cheio, né? E aí fala aqui que o seu coração revela o eu verdadeiro, quem você verdadeiramente é. E a gente viu ao longo das lives que onde há coração há vida e onde há vida há espírito. Esse espírito criador que habita dentro de você. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aquilo que nos torna semelhante ao homem é exatamente o poder criativo, é o poder criador, de fazer nova todas as coisas. Esse movimento, ele vem de encontro com aquilo que você tem de habilidade mais natural em você. Como que eu faço nova todas as coisas? A partir de um novo aprendizado, a partir de um novo produto no mercado, a partir do meu empreender. Como que o que é empreender, minha gente, se não apresentar soluções para problemas velhos? Porque os problemas são os mesmos. Assim como vocês me ouvem falar da minha indignação com relação à violência. Um país como o Brasil, que se declara 80% cristão e é o quinto maior em feminicídio, para mim tem uma incongruência gigantesca. Bom, mas e daí? O que eu, dentro do meu empreender, posso fazer para ajudar, para despertar essas mulheres? Que o empreendedorismo é a porta de saída. Muitas delas ficam aprisionadas nas relações por dependência financeira. É a segunda maior causa de uma mulher ficar na relação abusiva, é a dependência financeira. Agora, como que eu posso, dentro do meu empreender, mostrar para elas um caminho, o caminho que eu percorri? Eu saí da relação abusiva a partir do empreendimento, da empreender. Empreendi com bolo, com doce, abri confeitaria, fechei confeitaria, enfim. Virei terapeuta. O como que eu estou trabalhando é o que me dá fortaleza emocional e financeira. Então, esse ponto da opção do coração é sempre você olhar para aquilo que faz o seu coração vibrar, que você age com entusiasmo. É aquilo que você tem como uma paixão. Entusiasmo é um dos aspectos mais genuínos daquilo que você faz. Se ele está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Se ele está alinhado com a vida que você deseja ter ali na frente. O entusiasmo, na origem da palavra, entusiasmo é possuído por Deus, é possuído pelo Espírito. Aquilo que te move. E só tem coração quando a gente está com a qualidade do momento presente. Entende? Só tem... eu tinha falado para vocês, né? Como que a gente coloca esse propósito na vida, em prática, né? Vou pegar meu slide aqui. Quem tá aqui não sabe, eu uso uns slides de vez em quando aqui na live. Que é meu caderninho. Ó, tá aqui.
Aqui é o propósito primário, é quem você é na sua totalidade, por tudo que você passou. Aqui é o seu propósito secundário, é o que você faz. E aqui, quando você vai integrando isso, você vai formando o seu propósito supremo. Como que eu transbordo na vida do outro? Só que eu só consigo alcançar isso aqui quando eu tenho a visão de longo prazo. O que eu quero alcançar aqui na frente? Como eu já falei para vocês, declarei abertamente, né? Eu sou uma semeadora de tâmara. Pode durar 30, 40 anos, mas eu quero ver o índice desse país diminuir no índice de violência. Quando eu vou treinar professores, quando eu vou dar treinamento para escolas, é porque eu sei que lá é um ambiente que pode ser facilitador. Daquele professor promover a vida daquelas crianças que são os adultos do futuro. Então, isso é o que me move. Eu tenho um entusiasmo em fazer isso. Eu tenho essa centelha divina que habita em mim, me promovendo esse entusiasmo, esse desejo, esse fogo da paixão naquilo que eu faço. Entende? E eu quero olhar para as mulheres que podem se fortalecer emocional e financeiramente pela porta do empreendedorismo. Eu fiz isso vendendo bolo. Não é possível. Tantas habilidades tem por aí. Eu fazia conta de quantos bolos de cenoura eu tinha que vender para comprar um pacote de fralda. Eu estava resolvendo meu problema. De que forma? Vendendo bolo de cenoura. Eu tinha 15 anos, já contei isso aqui para vocês. Meu pai me leva para casa e fala, beleza, ó, essa aqui é a tua filha, você tem 15 anos, mas você é minha filha. Você é menor e é minha filha, eu tenho responsabilidade com você. Mas essa que você está levando no colo é tua. Aí vou eu conversar com a minha mãe. Presta atenção nisso. A gente está falando aqui da opção do coração. Aí eu falo com a minha mãe, meu pai falou isso, tal. Ela falou assim, eu tô de acordo com ele. Faz o que você sabe fazer de melhor. Aí eu me perguntei, eu falei, como assim? O que eu sei fazer de melhor? Aí eu fiquei me relacionando com aquilo, né? Eu tinha 15 anos, minha gente. 15 anos. Com uma criança lá mamando na minha teta e eu pensando, o que eu vou fazer para suprir as necessidades dessa guria? Aí um belo dia, eu ainda não tinha tomado a decisão de fazer bolo para fora. E aí um belo dia, minha mãe ia receber uma amiga em casa. E a amiga da minha mãe falou assim, pede pra Luana fazer aquele bolo que eu amo que ela faz. Aí eu fiquei sem saber, falei, mãe, pergunta qual é o bolo, né? Eu só sabia fazer 2 bolos, o de chocolate e o de cenoura. Aí ela falou assim, pode ser tanto de chocolate quanto de cenoura. Ali me deu start. Falei, é isso! Eu vou fazer bolo de chocolate e de cenoura para comprar fralda para minha filha, e tênis, e sapato, e roupa, e ela escola, e não sei o quê. Eu vi uma luz no final do túnel e esse fogo do entusiasmo, aquilo que era uma opção do meu coração, era fazer bolo para fazer o sustento da minha menina. Então, a opção do coração é aquilo que faz arder, aquilo que te dá o entusiasmo. Quando a gente usa tudo que eu trouxe aqui nessa live, as nossas habilidades a partir dos traços de caráter, quando a gente usa as habilidades herdadas e quando a gente tem uma opção do coração, que é essa que a gente assume com entusiasmo, abençoada, não tem como você não ser eficiente naquilo que você faz. Não tem como você não ter sucesso. Não tem como você não ter constância. Entende? Não tem como você não fazer o que precisa ser feito para você viver a vida incrível que você merece. Como filha única e amada do Criador. Não tem como. É tipo continha de 2 e 2 são 4. Não tem como. Alinho aquilo que eu sei fazer por natureza. Alinho o que eu sei fazer por herança, das habilidades herdadas. E ainda escolho aquilo que eu faço de melhor com entusiasmo. Sucesso é uma questão de tempo. É o fruto. Resultado é o fruto para você poder desfrutar. Entende? Só que aqui a gente entra para os 3 pontos lá que eu falei no comecinho da live. Quanto eu estou disponível para curar a minha própria história, integrá-la no meu coração para eu poder me sentir inteira. Quanto eu estou aprendendo por meio das relações e quanto eu estou desfrutando da vida. Daquilo que eu tenho hoje. Na suficiência do hoje, eu me despeço para poder alcançar o mais. Quanto mais você acha que te falta, menos você avança. Se liga.
Então, esse era o nosso conteúdo de hoje. Amanhã a gente segue no acrônimo FORMA. Comenta depois aqui para mim se fez sentido para você. Quais são as sementinhas que você buscou e germinou aí? Aqui a gente usa esse emoji para poder colocar as reações que estão desbloqueando essas sementinhas do quanto você é única para fazer o que você faz e fazer a diferença no mundo que você tá, tornando ele cada vez melhor. Ó, um beijo grande no seu coração e vejo você amanhã no próximo conteúdo. Tchau!